Muito bom dia, você ouvinte aqui do Grupo Séries de Comunicação, que está nos acompanhando pelas séries AM 1440, Positivo FM 90.9, destacando que também estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries, a partir de agora com o jornalismo em pauta, sempre com o apoio e a presença de Estar a Evolução Constante. Comigo, completando a bancada deste final de semana, Odair Leff, Antônio Sadi Ribas e Thalita Trenebol, para a gente trazer os principais assuntos desta semana. E como de costume, a gente já começa com os temas internacionais e algo que trouxe aí bastante informação ao longo dessa semana foi a nomeação do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de Elon Musk junto no seu governo em uma secretaria específica que tem prazo de início e de fim, que é voltado para a tecnologia e que também já se era esperado, né, devido a todo o apoio do Elon Musk na campanha de Donald Trump. Bom dia a todos. Bom dia, Daiane, Antônio Sadi, Odair, a Tailine também, que está nos trabalhos técnicos neste fim de semana, e a você que está nos acompanhando na edição de hoje do Jornalismo em Pauta. Sobre esse assunto, já era uma grande espera, né, a nomeação do Elon Musk, até porque o bilionário, né, investiu um patamar aí de 3 bi na campanha do Donald Trump, e já se tinha, então, conversas, inclusive algumas afirmações feitas pelo Donald Trump, de que iria, se eleito fosse, ter um cargo para o Elon Musk. E no comunicado, quando foi anunciado, então, acho que foi na quarta-feira dessa semana, quarta ou terça, o Elon Musk já deu a diretriz, né, de que isso seria só o início da sua carreira política. E ele tem uma postura bem firme em alguns posicionamentos, principalmente também envolvendo o Alexandre de Moraes. Já disse que vai fechar, né, vai tirar a possibilidade do Alexandre de Moraes ingressar nos Estados Unidos, e a gente sabe que essa rixa já é antiga, e agora com o poder, que é o que Donald Trump concedeu ao Elon Musk, ainda mais, né, no sentido público agora, porque ele já tinha poder no âmbito privado por ser um dos grandes empreendedores do mundo, né? Ele que é proprietário do SpaceX, também do Tesla e também do Twitter, do X. A gente sabe o patamar, né, econômico e de poder que ele já tinha, mas agora, no sentido do poder público, né, de estar em um cargo de liderança, um cargo que vai gestionar a potência que é os Estados Unidos junto com o Donald Trump, a gente sabe que isso também impacta na questão aqui do Brasil e principalmente envolvendo o Alexandre de Moraes, que no meu ponto de vista está certo, alguém tem que começar a se manifestar e a cortar alguns não limites que foram impostos ao Alexandre de Moraes. Bom dia, Thalita, Daiane, Odair, Tailine, amigos ouvintes aqui do Grupo Série de Comunicação, nesta manhã de domingo. Domingo de bastante sol, aliás, essa semana toda foi de muito sol aqui em nossa região. O agricultor, então, aproveitou para fazer a colheita do trigo e plantar soja, coisa que faz muito bem. Semana que vem tem previsão de chuva, isso é muito bom também. Mas esse assunto, Thalita, realmente repercutiu muito no mundo, porque, queira ou não, tanto aqui como em qualquer outra parte desse planeta, as questões mais importantes são ditadas pela política dos governos. É o governo que determina o que ele quer para a sua nação, o que ele quer para o seu povo. E à medida em que um mega milionário, o homem mais rico do mundo, interessa-se pela política, nós estamos, então, vendo justamente um direcionamento bem específico, na minha opinião, para as questões de polarização entre direita e esquerda. Essa vinda, então, essa adesão do Elon Musk à candidatura do Donald Trump, tendo do outro lado o George Soros como principal mentor da esquerda, incentivador da esquerda, na minha opinião, esse direcionamento. Só que tem um detalhe muito importante, na minha opinião, é que a partir do momento que o Elon Musk aparece, dá as caras e mostra que ele está ali presente, que ele está participando,
esse Jorge Soros, ele não aparece. Ele fica por trás, tipo assim, dá o tapa e esconde a mão. Ele financia e motiva toda a esquerda praticamente do mundo, ou dos principais países do mundo. O Brasil é um deles. O Brasil é um desses países que tem importância no contexto do Jorge Soros. Mas só que ele não aparece, ele fica por trás, e o que a gente vê, o que eu vejo, assim, é um aparecimento que dá luz, nesse caso especificamente do Elon Musk, e que dá também, na minha opinião, um direcionamento nessas questões, então, que envolve direita e esquerda, polarização aqui, polarização lá. Porque, queira ou não, os Estados Unidos ditam, né, ditam as normas, as regras do mundo. E isso é que, na minha opinião, está ocorrendo com esse convite feito. Primeiro, o apoio financeiro do Elon Musk. E agora o convite, então, para que ele integre o governo do Donald Trump. E vale mencionar também que para essa eleição ter sido também consagrada, a gente anunciou aqui sobre a questão em que o Elon Musk fez um sorteio, né? Para quem votasse no Donald Trump, que ia concorrer, era $1 milhão, né? $1 milhão de dólares, desculpa. E isso também chama atenção, porque também isso foi pesquisado, mas por fim não se teve nenhum desdobramento dessa questão. Mas então, para te ver o tamanho do incentivo que obviamente tinha por trás o interesse do Elon Musk também, né? Porque ele não iria financiar só por simples fato de você é meu amigo, quero que você ganhe. Isso não existe, né? Com relação ao poder. Ele tem interesses financeiros, né? Não é óbvio. E políticos também, né, Sadi? Políticos também, mas ele tem interesse financeiro e com certeza... Hoje, por exemplo, o Elon Musk tem um programa junto com a NASA, que, na parceria público-privada deles lá, que afinal de contas financia a ida ao espaço. Hoje a NASA americana, que é a Agência Espacial Americana, ela tem subsídios importantes do Elon Musk. Hoje o Elon Musk é o empresário que leva a gente para fazer visita à estratosfera, né? Visita acima da iosfera, acho que até o nome correto ali para definir iosfera, né? É o termo correto, que é bem mais acima do que a gente imagina. Mas e no governo passado, agora no governo do Joe Biden, não se tinha tanta definição, e me parece que agora vai ter uma clara definição dessa questão com a atuação do Elon Musk no governo do Donald Trump. E com relação, Thalita, a esse sorteio de $1 milhão entre os eleitores, a política americana é diferente da nossa. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, seria proibido. Agora, nos Estados Unidos, a Justiça Eleitoral não fez nenhuma objeção com relação a isso. Então, é permitido. Eu acho, assim, de longe analisando, eu acho que ela dá um direcionamento e ela, de alguma forma, favoreceu, né, a campanha do Trump. Agora, se a justiça americana aceitou, quem sou eu para dizer, né? Bom dia, Sadi, Daiane, Thalita. Para mim, o Elon Musk tem objetivos bem claros, que é ser presidente dos Estados Unidos. Posso estar enganado, mas para mim ele tem esses objetivos. O cargo que o Trump designou, ele que é Departamento de Eficiência Governamental, que tem por objetivo o desmonte, a burocracia que a gente sabe que tem aqui em qualquer país do mundo, será nos Estados Unidos. Vamos ver se ele vai pegar gosto ou não pela coisa. Para mim, ele pegou um cargo agora, gostei, quero fazer desta maneira e vou me lançar candidato. Para mim, ele tem esse objetivo bem claro, Sadi. Mas uma coisa é bem certa, viu, Daír? Pelo menos tem uma clarividência aí de atuação. Não é uma coisa sorrateira, como faz o Soros lá, aquela coisa que tu não sabe exatamente o que quer. Quer dizer, tem um fundo social, mas que, na verdade, a gente não consegue identificar claramente, né? Claro que... Mas isso é posição e é atitude do pessoal que é da esquerda, né? Em que se tem muitas atitudes tomadas, condutas tidas, e que é por baixo dos panos mesmo, Sadi. Isso é o estilo, é o viés estratégico do lado mais esquerdista.
isso pode se vislumbrar em outras partes do mundo, não só aqui no Brasil, mas que a gente tem isso comprovado pela história. Se está certo ou errado, não sei, mas que eles têm um viés forte de construção, isso é muito claro, né? Porque hoje uma pessoa que defende, né, essa viés socialista, comunista, esse lado esquerdista, a pessoa, ela realmente fecha os olhos para qualquer outra coisa e entende que só aquilo é o certo. Então, a estratégia deles, ela começa por esse meio, no meu ponto de vista, né? E chamar a direita de fascista, né? Chamar a direita... Tem uma frase, né, que foi falada, não sei se não foi no Bom Dia Amigos, que acho que foi sim, que foi o Maurício Marcon que falou, que, ou foi agora com o Bibo Nunes, agora não me recordo mais, mas que o pessoal, qual que é o viés de alguém que tem um discurso mais esquerdista? Irei impor ao outro o que eu faço. Então você é fascista, Sadi, mas na verdade o viés mais fascista é da pessoa que faz. Tem uma frase bem famosa, inclusive, que é de uma pensadora, que é essa que foi falada, mas agora não lembro o nome que foi citado, mas foi durante o Bom Dia Amigos, mas que diz isso, que um dos viés do pessoal da esquerda é fazer isso, é apontar o dedo para o outro sobre atitudes que você realiza, mas apontar para o outro. A Margaret Thatcher, a primeira-dama, a Dama de Ferro da Alemanha, foi uma das que mais combateu. Acho que foi essa mesmo. Essa Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né, foi uma das que mais combateu a esquerda no mundo. E ela morreu em 1990, se não me engano, mas foi uma grande líder mundial e que tem frases célebres, né, sobre o que é a esquerda, como a esquerda pensa, né, esse viés esquerdista que não contribui nada e que só usa os meios para se locupletar, né, foi muito combatido pela Margaret Thatcher. 8 de abril de 2013 é a data que ela faleceu, Sadi. 2013. Britânica Margaret Thatcher. E uma mulher... A história da Margaret Thatcher é interessante a gente saber. Ela morreu, mas ela lavava a própria roupa, ela morava numa kitnet, teve uma vida privada, assim, uma vida humilde, que deveria servir de exemplo para todos os políticos do mundo. Foi uma mulher excepcional. Estava olhando aqui justamente agora sobre as frases dela e tem outra que chamou a atenção, que é: o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Uma frase célebre dela é essa aí. Essa é muito interessante, viu? Eu faço socialismo com o dinheiro dos outros, né? Essa aí é muito reflexiva. Ela realmente foi uma cidadã fantástica, uma cidadã alemã, né? Que contribuiu muito, e quando ela morreu, né, foi venerada por todos os líderes mundiais justamente por conta dessa importância que ela teve no mundo, principalmente pela sua defesa, por ser uma mulher e ter essa postura, né, de combate a essas questões de esquerda. E depois que ela faleceu, aí que justamente começaram essas evidências aí de crescimento da esquerda, desse populismo, né, que eu acho que ele segmenta demais a sociedade, né, Odair? Ele não permite, por exemplo, que o todo cresça e enfim, empodera grupos que depois acabam, enfim, né, tomando conta, como a gente acompanha por aí. Enfim, é uma pena, mas fazer o quê? O mundo é assim, né? A gente tem que conviver da melhor forma possível, né? Exatamente. A gente segue também falando ainda no âmbito internacional, porque mais uma vez está acontecendo agora a COP29, que está acontecendo no Azerbaijão durante esses últimos dias, com o principal objetivo aí como financiamento climático, adaptação nas mudanças no clima e o mercado de carbono. Tudo aquilo que já foi discutido nas outras COPs, não se chegou a lugar nenhum. Essa semana a gente teve também a nossa ministra do Meio Ambiente, se eu não me engano, Marina Silva, falando que os países tinham que pagar para o Brasil manter a Amazônia, que deveriam botar dinheiro no Brasil.
Então, aí Ela só são, sabe fazer são isso, várias né? questões, né? Cobrar. Mas o que chamou a atenção nessa COP29 aí foi justamente a ausência dos Estados Unidos, a ausência da China, da Rússia, me parece. A Rússia acho que não foi porque o Putin, né? Ele não pode, Você eu não acho, pode porque é capaz de ser preso. Mas os principais países poluidores do mundo, França também parece que não esteve, não compareceram, né? Quem compareceu lá foram aqueles que querem pedir dinheiro, como foi o caso da Marina aí, que até podem ter um fundo ideológico para defender o clima do planeta, mas que não resolvem nada, fica na mesma situação, né? Não muda nada. Aliás, essa COP foi criada com o propósito, então, de manter pelo menos esse aquecimento em 1,5%, mas não foi feito nada por esses países que são os maiores poluidores, principalmente China e Estados Unidos. Não fizeram nada nesse período, né? E aí ficam cobrando do Brasil. E o Brasil querendo dinheiro para manter, então, a sua situação aí de defesa da natureza. E sem contar que o Brasil, em questão, principalmente também da agricultura, é um dos países que mais preserva, né, que mais mantém, né, tanto em número, né, de porcentagem que precisa cuidar, perto do rio, perto da vertente, tem que deixar uma parte dos hectares para a questão nativa. Então, assim, hoje Das a lei, APPs, né? hoje a lei ambiental brasileira é a que mais cuida, se tu for comparar com outros países que não tem. Gente, é uma diferença gritante. E mesmo assim parece que os olhos só se voltam ao Brasil, como se a responsabilidade fosse única e exclusiva do Brasil de manter toda a natureza mundial. Isso para mim é uma pouca vergonha, uma forma de querer talvez segurar o nosso desenvolvimento, porque poderíamos estar plantando muito mais, colhendo muito mais, né? Mas não, tem que estar sempre cuidando e observando. Eu acho que sim, a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar na qualidade, né, do ar, na qualidade do solo, na qualidade, enfim. Mas a gente também... Exato, mas a gente também tem que pensar em relação ao desenvolvimento econômico do Brasil, né? E parece que cada vez mais que eles querem controlar isso é para podar o que a gente está desenvolvendo. Para te ter uma ideia, Thalita, olha, aqui no estado, na região sul, aqui no sudeste, você tem que preservar 20% da tua área. Lá no bioma amazônico é 80%, então só 20% você pode plantar, né? Na Europa não é assim, lá não tem mais nada. Foi tudo... Não tem limite, né? Eu acho. Exatamente, não tem esse regramento. Eu achei que eram 5%, mas eu acho que já nem tem mais limite da questão do que tu tem que preservar, né? Não. Eles podem plantar na totalidade. A princípio tem uma lei lá, mas ninguém obedece. Ninguém cumpre, né? Ninguém cumpre. Por que não cumpre? Porque se eles cumprirem essa determinação, essa lei, aí eles entram em falência, eles quebram. Mas é o brasileiro, Isso, né? O brasileiro, ele pode, né? O brasileiro é imposto. Eu ia tocar nesse assunto quando o eleitor tiver consciência de votar num presidente que pensa no agronegócio, em que o Brasil evolua. E o agronegócio aqui é fantástico. Nós hoje exportamos tecnologia. Anos atrás nós íamos buscar essa tecnologia. Só que esses países querem o quê? Que o Brasil eleja um presidente que dê assistencialismo, que o Brasil fique ali, que o agronegócio seja visto não com bons olhos para os leigos que estão. Então, é interesse desses grandes países que o Brasil não exploda como uma potência mundial, Sadi. Mas no dia que o eleitor tiver um pouco mais de conhecimento, o Brasil será uma potência. Só não sabe disso. Daí, a situação do Brasil na área agrícola é bem simples de entender. O que o Brasil hoje produz, que já é bastante, de cada 5 pratos de comida produzidos no mundo, um sai aqui do Brasil. Esse é ponto pacífico, ninguém se discute. E o Brasil pode ainda crescer muito mais, tem condições de crescer muito mais essa produção agrícola com as áreas que produz hoje, sem desmatar nada. Os especialistas falam isso. Hoje o Brasil não precisa derrubar uma árvore. Claro que a realidade lá na
na Amazônia, é o contrário, os grileiros estão lá derrubando árvores, mas o Brasil não precisa disso. As áreas hoje que são consolidadas para plantio agrícola, se você melhorar a produção genética, a condição fitossanitária dessas culturas, o Brasil aumenta ainda mais significativamente a sua produção. E tem um outro dado que a gente até na última Expo Direto aqui evidenciou, os nossos painéis lá, que são justamente as áreas de pastagens. O Brasil tem em torno de 100 milhões de hectares de áreas de pastagens que essas áreas não são, hoje elas estão podendo ser usadas, não são usadas, e tem áreas degradadas também, que dá em torno disso aproximadamente. Ao todo parece que são 400 milhões de hectares que estão nessa condição, entre áreas de pastagens que podem ser usadas e áreas degradadas que podem ser recuperadas. Se o Brasil, e o grande temor da Europa principalmente, é que o Brasil faça isso, é que o Brasil recupere essas áreas, é que o Brasil use as áreas hoje de pastagens, ou boa parte delas, para o plantio agrícola, que daí vai acabar com toda a produção agrícola da Europa. Esse é o grande temor, essa é a grande sacada, né, de acusar a produção agrícola do Brasil de que ela é anticlimática, que ela é antiambiental. E de um certo ponto de vista é muito confortável, né? Você exigir que um outro país pare o seu desenvolvimento para fazer toda essa questão de preservação ambiental, quando no seu você já destruiu tudo que tinha direito para destruir, né? E agora precisa que os outros façam essa questão quando, né, já se tem algo muito além, é muito fácil cobrar dos outros e aí esperar que o Brasil pare com o seu desenvolvimento. Ainda falando em Brasil e um pouco no âmbito internacional, a gente tem nesta semana, já iniciando no dia 14 e segue até a próxima terça-feira, no dia 19, a cúpula do G20, né, que são o grupo das 20 maiores economias do mundo, que vão estar acontecendo neste ano aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. Este é o primeiro ano que o Brasil vai sediar esse encontro do G20, justamente porque o Brasil, neste momento, é o presidente do G20, né, o responsável. E a gente tem entre as confirmações o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também o presidente da China, Xi Jinping, que já confirmaram a sua presença, então, e são delegações de mais de 40 países que vão estar presentes aqui no Brasil, fazendo essa COP, então, o G20 aqui no Brasil. Muitas coisas devem ser discutidas e avaliadas, mas, não sei, eu tenho um ponto de vista de que muito se discute e pouco se resolve. Eu estou feliz porque, sinceramente, esse evento sendo realizado aqui no Brasil, nós não teremos aquela delegação toda, né, indo para fora do Brasil gastando dinheiro. Mas eu acho que vão gastar mais para organizar do que para viajar, Sadi. Pois é, isso a gente não sabe, né? Mas pelo menos, então não vão passar vergonha lá fora, né? Pelo menos. Passar vergonha em casa. Vamos passar vergonha em casa aqui, né? Vamos deixar para a imprensa internacional aqui fazer o registro, se conseguir pegar alguma coisa, né? Mas essa semana também, justamente nessa linha aí, porque há uma briga entre a primeira-dama, a Janja, e a Marina Silva, nessa questão que envolve a exploração de petróleo na Amazônia. A Janja não vê problemas, né? Porque a Petrobras tem tecnologia suficiente para evitar a poluição, segundo ela. Já a Marina Silva é contra e totalmente contra. Talvez ela é financiada por esses mecanismos internacionais, porque ela é totalmente contra. Agora, se você vem me perguntar aí se eu sou a favor ou contra, um país como o Brasil, se você não explorar os teus minérios, as tuas riquezas, não tem como dar certo. É a única razão que você tem para crescer, que você pode dar um upgrade. O problema no Brasil é que isso não ocorre. As políticas públicas do nosso governo, elas são para fazer caridade, não são para crescimento, não são para ensinar a pescar, e sim dar o peixe. Esse que é o problema, né? Agora, ser contra, por exemplo, a exploração de petróleo. Nessa COP
29, Daniel, que você falou há pouco, um dos líderes, acho que foi até do Azerbaijão, lá que o país sede, disse que o petróleo foi um presente de Deus e tem que ser explorado. Acho que foi ele que falou isso, né? Não foi ele que falou isso aí? Não tenho E certeza. que causou um alvoroço, né? Eu não chegaria a tanto, né, dizer que é um presente de Deus, mas eu acho que, racionalmente, o petróleo é uma commodity aí finita, né? Mas tem que ser usada de forma racional, né? Aquilo que eu disse. Eu acho que no Brasil nós temos que, da melhor forma, fazer essa exploração. O que nós não podemos é botar esse dinheiro fora, né? Temos que gastar ele para fazer desse dinheiro mais dinheiro ainda, né? E que é o que não está ocorrendo nesse momento. Uma das pautas que o Brasil propõe para esse encontro é justamente o enfrentamento às mudanças climáticas, né, que vai de encontro também o que está acontecendo na COP29. Também o combate à fome, à desigualdade e à pobreza, que aí eles buscam lançar uma aliança global contra a fome, também é uma das bandeiras que o Brasil está levantando nesse grupo, e uma nova governança global, que seria para que os líderes emergentes tivessem mais representatividades nos órgãos como a Organização das Nações Unidas. E aí não se tem muitos detalhes também do que se quer com uma nova governança global, e também não se trouxe muito detalhes sobre a parte climática. Viu? Me permita, eu tô falando demais, mas eu tenho que falar isso, Daiane, pelo seguinte, porque nós temos um problema, um viés de pensamento, me parece que muito simplista, à medida em que o nosso governo fala que tem que matar a fome das pessoas. Eu acho que matar a fome, vírgula. Mas tem que ensinar a pescar. Exatamente, mas principalmente, e você não pode fazer isso o tempo todo. Tem um limite para fazer isso. Agora, essas pessoas são mal acostumadas. Elas aí recebem o benefício e querem receber sempre, né? Aí é que está errado. Aí é que não pode ocorrer, né? Isso, na minha opinião, é totalmente condenável. Isso não pode ocorrer. E no Brasil ocorre muito isso, né? Os nossos governos não estão preocupados em fazer com que esse povo tenha, né, autogerenciamento da sua vida. Imagine o Sadi levar todo mês lá, então, R$200 para o Odair. Levar todo mês. Tu acha que o Odair vai sair de casa para trabalhar, procurar um emprego? Não, o Sadi me traz. É isso aí. Quer dizer, tem que mudar esse conceito, né, esse pensamento. Senão, vamos ficar a vida inteira assim. Aproveitando justamente o tema, já vindo para as notícias nacionais, com relação a essa questão, né, desse auxílio do governo, a gente tem uma previdência super inchada, inflacionária, que não está se pagando no momento, e é uma grande discussão dessa semana, foi com relação justamente ao corte de gastos do governo federal para conseguir fechar no déficit zero, que a gente já sabe que não vai ser possível. O Congresso indica que precisa pelo menos 70 bilhões em cortes de gastos, e se tem que cortar gastos, vão se cortar de saúde e educação, também com uma máquina pública inchada, com mais de 30 ministérios, que a gente nem sabe para que serve tantos ministérios. E sem contar, né, que a gente sabe que a inflação no país já passou do patamar previsto, né? Passou o teto. Exato, a gente não tem a confirmação exatamente ainda, né, com os dados do IBGE, mas algumas empresas já fizeram seus cálculos e com certeza ultrapassou o patamar que se esperava para o ano 2024, por isso também o tamanho do rombo, né, nos cofres públicos e o quanto também impacta isso, porque a previsão do salário mínimo para 2025 era uma, e com base nessa inflação, agora o salário mínimo vai ter que ser de, no mínimo, 1.524 para ter essa equiparação e conseguir mais ou menos fazer com que a pessoa possa se manter. Que, obviamente, né, com salário mínimo, são raras as pessoas que conseguem, né, se manter com a alimentação, deslocamento, moradia, né, uma qualidade de vida, mas olha só o quanto isso está impactando, né? É isso que eu particularmente não consigo vislumbrar o entendimento das pessoas que não enxergam esse patamar econômico que o Brasil hoje está. O quanto nós estávamos quando se tinha, né, à frente do Ministério da Economia, o Paulo Guedes, o quanto o Brasil estava com superávit, ou seja, nós estávamos com mais receitas do que despesas, e agora nós estamos com 7 bi de déficit, ou seja,
7 bi que a gente está gastando a mais do que a gente está arrecadando. E a gente não deixou de arrecadar imposto. Muito pelo contrário, a gente é um dos países que mais cobra imposto. E cada vez estamos pagando mais. Exato, porque se tu for analisar a questão só do veículo, nessa de tu compra um veículo, tu paga imposto. Porque tu comprou o veículo. Aí tu vai pagar o imposto. 3%. Agora, aí tu vai pagar o imposto nessa de... 3% do valor total dele, Isso. né? Aí tu vai pagar o imposto para te poder usar o teu veículo. Todo ano tu tem que pagar o imposto do IPVA. Para se você quiser transferir o veículo, tu paga imposto. Tu paga imposto sobre o DPVAT, que é o seguro. O DPVAT vai ser instituído a partir do ano que vem, porque foi uma das novidades que o Lula apresentou para nós. Esse DPVAT até então não era cobrado. Tá, não. Ele foi isento. Mais né? uma forma de arrecadar. A partir do ano que vem já tem DPVAT. Porque nós estamos com 7 bi de déficit. E o governo tem que dar um jeito de ter esse dinheiro. Só que não vai chegar, não tem como, gente. 7 bilhões não tem como chegar no zero que a Daiane falou ali. Não tem como chegar. É uma coisa que não se vislumbra a possibilidade. Então eu não consigo entender essa visão. A gente pode acompanhar o caso da Argentina, né? Que por mais que ainda esteja com uma inflação que eles estão correndo atrás, já se teve 139% ainda. Ainda? Mas já teve 1000%. Exato, Sadi, mas o quanto já diminuiu com o governo de uma pessoa que pensa economicamente e que se colocou à disposição de mudar o cenário da Argentina, que estava com uma situação triste, né? Que as pessoas não tinham o que comer, né? Então, assim, ver que o Brasil, que é uma potência, eu acho o país... Eu vejo que o país do Brasil é um dos países mais ricos hoje, em todos os sentidos. Né? Acho que eu concordo com o Odair, a gente ainda não acordou para enxergar a nossa riqueza. Né? A gente não, algumas pessoas, mas muitos se usam disso. E a gente está chegando num patamar similar à Argentina, com os cofres públicos estourados. Isso demonstra o quê? É tudo independente de ser uma empresa pública ou privada, pior, penso eu, na pública, tudo uma questão de gestão. O governo Lula foi eleito, tinha dinheiro sobrando, começou a gastar. Não olhou, vou arrecadar mais, vamos começar a gastar. Está aí o rombo. E agora para cobrir esse rombo? O Bolsonaro entregou com um superávit de 50 bilhões. E hoje o déficit está em quanto? O déficit... 70. Gente do céu, não é assim, você quebra um país logo. As pessoas têm que ter uma noção que não é gastar o dinheiro dos outros, é fácil. Produzir esse dinheiro que é difícil. O mais grave disso aí, na parte econômica, até onde eu li, é o seguinte: hoje o nosso PIB brasileiro é de 5 trilhões. A dívida pública do Brasil está em torno de 3 trilhões. É quase um PIB nacional. Quer dizer, quase aquilo que você produz num ano todo, você vai ter que pagar. Se fosse pagar hoje, por exemplo, quisesse pagar hoje, né, a sua dívida pública, que aí inclui tudo, precatórios, salários, aquela coisa toda, ele teria que trabalhar 9, 10 meses, né, para pagar o que você tem de dívida para ficar zerado. Essa é a situação no Brasil. E os entendidos, os economistas que entendem do métier, se não estancar, e por isso essa pressão toda aí que você iniciou nossa conversa aqui, né, se o governo não fizer esse dever de casa aí, que é estancar essa gastança, o Brasil vai entrar em colapso econômico. Né? Não tem como você resolver essa situação. Né? E o governo Lula tem mais 2 anos ainda de gestão. Vamos iniciar agora, o ano que vem, o 3º ano de governo. E daí vamos entrar em outro assunto, né? Que ainda ao encontro disso, né? Que é realmente daí buscar quebrar de vez a economia, né? Que é a discussão do 6 por 1, né? Daí fica daí de vez que assim o Brasil daí pode abandonar, né? Daí vamos pra Argentina, eu acho. Porque, gente, não tem cabimento, né? O que se está discutindo, a gente vê, né, os viés de fundamentação, é realmente buscar aquilo nessa de que tu falava, de que tu não quer a vara para te poder aprender a pescar, tu não quer um ensinamento, tu quer o peixe pronto, né? Então, a que ponto trazer isso principalmente para a nova geração, nessa de Thalita, que já não quer trabalhar? Thalita, veja bem, eu acho que, vamos dizer que a pauta ela é simpática, popularmente falando, ela é simpática, não é? Claro, porque isso é um viés de interpretação que é apresentado sempre por quem quer que os seus projetos sejam aprovados, né? Você vai diminuir, então, a carga de trabalho das pessoas. Só que ela é bonita, mas
na realidade do Brasil hoje não tem condições de ser aplicada. Por quê? Porque as empresas pagam o salário do funcionário a mesma coisa para o governo de impostos. E aí, para se produzir a mesma coisa que hoje é produzida com esse funcionário, eles vão ter que contratar outro. Vão ter que pagar mais um salário para o servidor esse, para o trabalhador, para o empregado, e mais um salário para o governo. Não tem condições pela atual situação, pela realidade que hoje nós estamos vivendo. É que nós não somos um país hoje... Inviável. Exato, tu tem que ter a análise de entendimento de que a gente não é um país como hoje é países da Europa, da Austrália, né, países desenvolvidos. O Brasil é subdesenvolvido. E a gente tem que ter esse entendimento para vislumbrar o que a gente quer aplicar de normativa. Então, se a gente fizer essa diferenciação e esse projeto de lei ir à aprovação, eu vejo que muitas empresas vão fechar suas portas, porque é incabível, Sadi. Eu não vislumbro essa possibilidade de manter isso. Para situar então os nossos ouvintes aqui que não acompanharam essa notícia, é o seguinte: uma deputada do PCdoB de São Paulo... do PSOL. Hã? PSOL. PSOL? PSOL. PSOL. Bem esquerda, bem esquerda, né? Não muda muito, mas é do PSOL. Eu vi o rosto dela, uma menina de tenra idade, eu acho que não tem 30 anos. Então ela apresentou essa proposta que em outras épocas também foi apresentada na Câmara, mas não teve vazão. E nessa vez parece que tem. Ela precisaria de 171 assinaturas de deputados para entrar em discussão. Recebeu até a última quinta-feira 194 assinaturas. Né? Acho que esse é o número que fechou na quinta-feira, né? que eu acompanhei. 194 assinaturas de parlamentares. Todos de esquerda, toda a esquerda assinou um do PL, mais um ou dois do Republicanos e mais... olha, acho que é isso aí. Essas 194 assinaturas e precisaria então de 171 para essa pauta ser colocada em discussão. E do jeito que está andando a carruagem, sinceramente, ela vai ser colocada a plenário para que os deputados apreciem. Porque é uma proposta, é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, e ela, para ser aprovada e entrar em vigor, precisa de 2 aprovações de 2/3 no Senado e 2 aprovações, primeiro e segundo turno, também na Câmara dos Deputados. Né? E aí que tu vê, né, a questão da importância dessa discussão. E mais importante ainda, que a pessoa que você elegeu para te representar tenha ideais compatíveis com o que tu pensa. Porque são essas pessoas que vão decidir se essa PEC vai para aprovação ou não, né, Sadi? E aí, se tu leva na brincadeira a votação, o teu direito, a tua obrigação do voto, aquela pessoa vai estar decidindo agora. Então, inclusive sobre a empresa que tu está trabalhando, talvez. Ou a tua empresa. Então, hoje, o regime hoje de trabalho é 6/1. Você trabalha 6 dias e folga 1. Por essa proposta, então, são 36 horas, você folgaria 3 dos 7 dias da semana, você trabalharia 4 e folgaria 3. Né? E aí, veja então a dificuldade que as empresas vão ter, que qualquer empresário vai ter. Você vai ter que cumprir, né? No fim das contas, o fim de semana começar na quinta daí, né? Sexta, sábado, domingo. Começa na quinta, exatamente. Começa na quinta, a sexta, sábado e domingo estão de folga. Bom, dá pra você que... né? o silêncio aqui falou mais que 1000 palavras, né? Porque... O que eu acho que mais falta nessa PEC é o bom senso de entender que o Brasil é gigantesco e que não é uma realidade que define a regra para todos. Não tem como uma empresa fechar 3 dias na semana. Não tem condições. Imagina se a empresa resolve, devido à situação econômica que a gente já falou que está desastrosa, resolve fechar esses 3 dias, então, e parar a produção industrial do Brasil. É questão de bom senso. Até ali a matéria do Nicolas Ferreira, deputado, né? Vai virar a escala 0 por 0. Você não trabalha 0 dias e vai ganhar R$0. Gente, temos que ter bom senso. Não é assim que funcionam as coisas. A gente precisa trabalhar. É simples assim. No final, no frigir dos ovos, eu acho que essa proposta não passa por tudo isso que eu falei. Ela precisa de 2/3 no Senado, 2/3 na Câmara. Graças a Deus, né, Cidinho? 2 votações. Só que estamos perdendo tempo em discutir uma situação aí, discutir o sexo dos anjos, né? Que
é menino, é menina e tal, essas coisas. Por quê? Porque esses tempos atrás aí, eu estava ouvindo um empresário e ele falando dos feriados do Brasil. Ele comemorando que esse ano aqui, que está terminando, teve, me parece que 2 ou 3 feriados a menos que do ano passado, por exemplo. E que o Brasil não iria perder, a economia do Brasil daí não iria perder tanto por conta desses 2 feriados ou 3 a menos que nós estamos tendo esse ano. E tu imagina se uma proposta dessa aí passa, daí como é que vai ficar? Não vai passar. Sabe que com o passar dos anos, a gente cada vez vai ficando mais experiente, vai entendendo um pouco da política como ela é, porque um assunto muito sério de uma empresa, de uma gestão pública, é você gastar mais do que você recebe. E isso sim é seríssimo. E parece que o brasileiro não está dando muita importância para a gestão do governo Lula em gastar mais do que recebe. Aí você planta outras notícias. Peraí, nós podemos, de repente, fazer uma escala de 5x2, 4x3. Será que isso será aprovado pelo Congresso? Para mim não vai ser aprovado, mas desvia o assunto principal, que é a gastança do governo. Isso dá pano para manga. As pessoas têm que entender, às vezes, um pouco de que forma funciona a política. Você cria um incêndiozinho aqui, outro incêndiozinho ali, porque tira foco de um assunto muito sério, mas muito sério, que é a questão financeira que o Brasil está passando. Imagine a Day, o Odair, o Sadi, a Thalita, digamos, ganham 2 salários, mas gastam 3. Não vai começar a gente batendo no tua porta lá, do Odair, do Sadi, da Thalita? E aí, quando é que você vai me pagar? Eu acho que é um assunto muito sério que nós temos que prestar atenção, e para mim isso são notícias, são foguinhos aqui e ali, entre outras informações, que lançam para tirar o grande foco para mim, que é o gasto público. Seguimos então com as nossas pautas ainda aqui no Jornalismo em Pauta desta semana. A gente precisa seguir também com o assunto do Estado. Nessa semana a Sadi conversou com Hamilton Jardim, que falou um pouco mais também sobre a safra de trigo aqui no Estado e trouxe resultados também com relação a uma reunião. Pois não, Daiane, justamente o Hamilton Jardim é um entendedor na área do trigo, da produção agrícola aqui no Rio Grande do Sul. Ele é uma sumidade, em última análise, no assunto. E essa questão do trigo a gente acompanha já há um bom tempo e ela sempre teve discussões acaloradas, sempre ouviu de parte do agricultor, primeiro, a dificuldade de produzir trigo aqui no estado, pelos altos custos, pelo clima. Segundo, e mais grave talvez, a falta de preços. E esse ano essas discussões estão nos mesmos patamares. Mas tem um agravante, porque no ano passado, nós tivemos problemas seríssimos. A produção de trigo no estado ficou em 192 quilos por hectare, sendo que a média é de 3 mil quilos por hectare. Foi o que disse aqui o Hamilton Jardim. Ele disse que a média vai ficar aqui, mas ele tem dúvidas nesses patamares de 3 mil quilos por hectare. Mas aí, o ano passado, então, o agricultor conseguiu produzir 192 quilos por hectare. Ficou abaixo da produção, em torno de 35, 30 sacos, né? Espera-se produção de 60, 65 sacas por hectare, né? Nas boas produções, mas na média, então, foi isso que aconteceu. E esse ano está se discutindo o mesmo tema, viu, Daiane? Ainda vamos ter desdobramentos, primeiro da colheita, finalização da colheita do trigo, e segundo pela valorização, principalmente porque o governo federal, e essa foi a principal razão dessa reunião, desse encontro com as autoridades, o governo federal ele não reconhece mais o proagro do agricultor, principalmente aqui do estado. Ele não reconhece porque o estado teve 5, 6 safras aí com 5, 6 proagros, né? E aí não quer mais cobrir essa dívida. E aí o agricultor fica na mão. Quando não há essa cobertura de proagro, não tem uma certa garantia para o agricultor plantar, ele não planta, né?
poucos agricultores têm condições, a descapitalização do agricultor hoje permitem que ele, por exemplo, banque uma produção agrícola, que ele faça com que, então, se tiver prejuízo, ele banque. Né? Essa é a nossa realidade. E é isso que está sendo cobrado. E essas garantias nós não temos. Não temos garantias também de que o governo vá comprar essa produção agrícola. Não tem preço mínimo também para essa produção agrícola. Então são nuances aí de reclamação constante dos agricultores que não vai cessar nessa safra aí, mas esse ano ela está mais agravada por conta então de que o ano passado a safra foi muito ruim e o agricultor precisa de uma recuperação. E para finalizar, Taiane, tu não sabes o que tu está escolhendo hoje nessa cultura do trigo. Primeiro pela produção, que tem produção de todo tipo, de 35 até 65 sacas por hectare, e segundo, a qualidade desse trigo, que nem tudo serve para pão. Esse é o problema. Mais uma safra delicada aqui no nosso estado. A gente segue também, Tailine já me sinalizou que estamos indo para a reta final aqui do nosso programa. Tem 2 assuntos que a gente precisa finalizar ainda, que é a nossa Expo Não Me Toque, que está acontecendo em Serra neste domingo. E também nessa semana, eu acho que antes da Expo, a gente recebeu aqui nos nossos estúdios o delegado GR Adriane Mendes, que esteve aqui trazendo elucidações com relação ao caso Verônica, aqui no Metoque, da empresária, que então foi um caso de homicídio e latrocínio, no caso de latrocínio, roubo seguido de morte. Então, que agora ele trouxe as informações de acordo com o momento em que a polícia tinha as informações suficientes e poderia divulgar. E, claro, também trouxe o nome do que está com a prisão decretada, né? Do suspeito, então. Está como foragido. Está como foragido, né? A gente vai divulgar aqui nesse momento mais uma vez. A matéria também está na íntegra no nosso site. Você pode acessar no www.gruposeries.net.br. E uma coisa que eu gostaria de frisar, que foi inclusive uma fala do delegado aqui de Não Me Toque, é que a imprensa que presta um serviço à comunidade precisa ter responsabilidade ao divulgar as informações. E foi colocado algumas manifestações nas redes sociais em que exigiam a postura e a manifestação da Polícia Civil sobre o caso. Só que também faz parte da investigação manter o sigilo para que a investigação possa andar. Então, como que você vai ter um pronunciamento público, sendo que você está fazendo a investigação, realizando um inquérito, né, que é, então, de responsabilidade da Polícia Civil. E também, né, informações que foram divulgadas de forma inverídica, porque como o delegado mesmo falou, ninguém da família veio procurar ele, que é o responsável por trazer as informações envolvendo os casos aqui de Não Me Toque. Ele é a voz responsável pela Polícia Civil aqui do município. Então, eu acho que com isso a gente pode perceber, né, que hoje você ser uma imprensa que preza pela responsabilidade, pela divulgação das informações, com a certeza de que você está divulgando aquilo, faz a diferença, né? Então, gostaria de agradecer, né, ao delegado pelo carinho com o Grupo Séries de Comunicação, pelo respeito, porque é mútuo também, né? A gente também compreende quando ele nos passa que ele não pode trazer as informações, porque faz parte de todo o processo, né? Então, eu acho que isso demonstra mais uma vez, né, Sadi, que não adianta, se não deu nas séries, não aconteceu, né? Olha, Thalita, a verdade factual dos fatos é que tem que ser trazida a público. É a veracidade, né? É isso aí. E aí, a responsabilidade de um órgão de imprensa, ela é dupla. Primeiro, tu tem que trazer a informação aos nossos ouvintes, e isso que caracteriza a imprensa séria da imprensa, né? Que aí o viés que você quiser dar, você pode dar. Mas não temos condições, por exemplo, de ficar fazendo ilações ou de fazer subjeções, né? Não temos essa condição, porque corremos 2 riscos: de perder a credibilidade e, segundo, trazer uma notícia que não é a verdadeira, que não é a que efetivamente está ocorrendo. Então, essa preocupação, e o delegado nesse sentido, então, até então não havia se manifestado por conta que não tinha esses elementos aí comprobatórios de investigação,
E agora, então, nos procurou com exclusividade aqui, nos concedeu essa entrevista que foi muito importante e esclarecedora sobre as investigações que nós temos até aqui. E para fechar a questão, Thalita, o inquérito do delegado, então, está sendo encaminhado com o indiciamento desse acusado e para o juiz, então, decretar a prisão preventiva, porque ele viu ali nos autos exatamente a materialidade dos fatos que ensejam justamente esse encaminhamento dado pelo delegado. Então, que teve nexo causal, se diga. Que tem anexo causal entre o que aconteceu, o fato, e a pessoa que chegou pela investigação. Então, o juiz ele faz a sua análise para decretar ou não. E achei interessante também que ele fez uma comparação com o sistema dos Estados Unidos, porque às vezes as pessoas também olham a TV, né, os filmes, e acham que no Brasil é a mesma coisa, né? Que deveria ser. Que a pessoa vai lá e chega e decreta a prisão e o policial ele tem poder para isso. Não, aqui no Brasil é diferente, né? Hoje tu tem que solicitar o juiz para que ele defira o teu pedido, para que você possa com aquela ordem dar então a voz de prisão, né? A não ser que você pegue em flagrante delito, que não foi o caso. Não foi o caso, exatamente. A única diferenciação disso é justamente o flagrante delito, que daí não né? Tá ali, tu não tem o que pedir para o juiz. E ainda assim, quando tu tem flagrante, tu tem um prazo para te converter essa prisão, porque senão a pessoa é solta, tá? Também, exatamente. Tem um prazo ali para que... E é 24 horas também, caso ele cometa o delito e é foragido, ele depois não pode ser preso também. É uma burocracia. Não, então... e aí tu tem que estar em perseguição, né? Não é simplesmente assim, Sardinha. Para valer a ordem... tem que estar em perseguição ainda. Não sabia dessa aí. Isso aí para mim é nova. Mas enfim, Thalita, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui, trazendo informações então. Que pena que, por exemplo, o poder de atuação do delegado vai só até aí onde ele falou para nós aqui, porque não pode... Hoje, por exemplo, a foto do acusado aí está em todas as delegacias de polícia do estado, do país, que está até ali do Paraguai, que é o que mais ocorre quando esse tipo de crime acontece aqui no Brasil. E o fato também, esse crime aí de latrocínio está na mesma condição daquele crime que foi passional, que ocorreu ali ao mês anterior, em que a moça foi encontrada em um tonel na Colônia Saudade. A mesma situação desse episódio lá é o mesmo de agora. Os dois casos, o casal e agora esse acusado desse crime de latrocínio, estão também sendo procurados e são considerados foragidos. Lembrando, só destacando, o nome é Anderson Camargo, né? Essa dia então do acusado. E como a Thalita bem trouxe, a reportagem está no nosso site, gruposeries.net.br, tem também a imagem que agora está foragido. E qualquer informação, né, avisar a Polícia Civil, que segue com essas investigações. E algo que o delegado inclusive frisou é que ele nos trouxe aqui as informações que ele podia divulgar. Tem muita informação que a polícia tem e que segue as suas linhas de investigação que não podem ser tornadas públicas, né? E aí é aquela coisa de que cada um tem que fazer o seu trabalho, a gente precisa saber respeitar esses limites, né? E no jargão jornalístico, então, a gente ainda trata ele como acusado. Ele só vai ser se for condenado, ele só vai ser o autor e só vai ser, por exemplo, dado como autor do crime quando o processo transitar em julgado. Até então ele é acusado, né? Como está sendo tratado nesse momento. Exatamente. A gente segue então, porque nesses últimos 3 dias então tivemos Expo Não Me Toque, a 15ª edição da feira aqui no município, grande público, imagino que os números vão ser divulgados ainda ao longo deste domingo, então com recordes de vendas, porque o clima também colaborou, a gente teve programações ao vivo diretamente da feira. Logo mais, neste domingo, tem ainda o Mateando com a Família ao vivo, que você consegue acompanhar. Mais uma vez, um sucesso da Expo Não Me Toque aqui no município. Exatamente, muita música boa, muita gente boa, muita gastronomia, muitos negócios também, expositores, cobertura do Grupo Séries. Na sexta de manhã tivemos, já cedo, a maratona
Não Me Toque 70 anos, depois a abertura oficial, shows, né? Vendas, expositores e daqui a pouco todo mundo convidado mateando em família, diretamente da Expo Não Me Toque, transmitido aqui pelo Grupo Séries de Comunicação. Hoje também o Colorado completa 111 anos, né? Não, na verdade, foi na sexta-feira. Perdão, na sexta-feira, perdão, nesse final de semana. Exatamente. O Esporte Clube Colorado completou 111 anos de fundação. 111 anos. Tivemos essa maratona no mesmo dia também da comemoração do aniversário do Colorado. E que é um clube que tem apelo popular aqui em nosso município e que vale a pena aqui o registro só por conta da atuação. Eu gostei do que falou o Elton ainda na quinta-feira no Panorama Esportivo, que diz que o Colorado pretende trabalhar com categorias de base. Eu acho que a solução para realmente você formar um clube é trabalhar as categorias de base, porque trabalhar categoria adulta é muito complicado, muito complexo. Se aparecer um jogador aí que renda alguma coisa para o Colorado, ele pode ser comercializado, pode ser vendido e aí, quem sabe, por ali começar o Colorado reativar, quem sabe, a sua categoria adulto também. E assim a gente vai chegando sempre com o apoio de Estar a Evolução Constante aqui na reta final do nosso Jornalismo em Pauta deste domingo. Agradecer imensamente a presença da Tailine na técnica e também a presença dos colegas. Muito obrigada, Thalita Trenepol. Obrigada, Daiane. Obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nesse domingo. Né, dizer que ainda tem uma tarde inteira e uma noite inteira de muitos festejos na 15ª Expo Não Me Toque. Inclusive, hoje vai finalizar com a apresentação da Gle Duran. Então, realmente vai ser um show que vai parar no Me Toque, com entrada gratuita. Então, você pode ter um bom momento sem cobrança de ingresso. Aproveitem para desfrutar desses momentos especiais. E, claro, você que está na sintonia aqui da nossa programação, lembrando, né, que a gente deseja a todos um excelente domingo e que você possa realmente ter aproveitado o feriado, ter aproveitado o sábado e que aproveite o restinho desse domingo que está só começando. Obrigada, Daiane. Antônio Sadi Ribas. Obrigado, Daiane, que prazer, que bom que o final de semana foi de tempo bom, né? Bom no sentido de tempo aberto, para que essa nossa 15ª Expo Não Me Toque pudesse ser realizada com excelência na sexta, ontem, sábado e hoje, o dia todo também. Muito obrigado, bom final de semana, bom domingo e até domingo que vem. Faço de minhas palavras do Antônio Sadi Ribas também, né? Aquele abraço, bom domingo, já a gente volta com Bandas em Festa, a gente volta também da Expo Não Me Toque ao vivo com Mateando em Família. Muito obrigada pela audiência e pela sintonia. Jornalismo em Pauta volta no próximo domingo, tradicional. Tchau e até mais.